O fundo da imagem tá um pouco estourado, né? Graças a Deus. Mas infelizmente não tem muito o que fazer porque tá claro pra caralho aqui, mano. Não tem como eu diminuir um pouco dessa luminosidade no fundo sem afetar tanto aqui a minha. Mas enfim, rapaziada. Tive um tempo livre, tô na minha folga, vou tentar gravar o máximo de react possível pra ir soltando aos poucos enquanto der. Aproveitando que hoje aparentemente o pedreiro veio, mas ele não tá querendo destruir a casa na base da marreta. Então, espero que dê tudo ok, não saia muito barulho de obra na gravação, pra não me dar mais dor de cabeça do que já tem dado nos últimos dias. Mas enfim, sobre o vídeo, o título mais sofrido da história da Libertadores, lá do Soccer JM, eu imagino pela thumb que seja o título da Libertadores do Galo, né, do Atlético Mineiro. Eu não tive. Não, assim, não acompanhava futebol na época, não lembro de praticamente nada. Eu já vi muita gente falando que realmente foi um título sofrido para caramba. Acho que teve muita questão de pênaltis. Não sei se teve. Acho que também teve algumas questões de virada em jogos que estavam praticamente resolvidos até meados do segundo tempo. E o Atlético foi lá e virou o jogo. Obviamente foi campeão, disso eu sei. Mas eu não sei qual foi a trajetória. Enfim, tô curioso. Bora lá. O Atlético é o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Mas E o vídeo é um pouco antigo, tá? Por isso que ele tá falando que é campeão do Brasileiro da Copa do Brasil. Provavelmente em 2021. foi lá em 2013 que os caras ganharam seu maior título na história. E mano, foi uma campanha tão absurda e impressionante que tu não vai acreditar. Com gols nos últimos minutos, momentos de tensão, disputa de pênaltis e muito mais. Só que pra falar de 2013, temos que voltar um pouco pra 2011, quando o Atlético contratou o técnico daquela conquista, o Cuca? Cuca. Ele chegou em agosto de 2011, na metade do Brasileirão. Cuca, imagino eu, seja o maior técnico da história do Galo. Pô, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Deve ter tido alguns campeonatos mineiros também. Tem mais algum título? Brasileiro não tem, nem Liberta o Galo só tem uma. Brasileiro não tem porque é o que ganhou em 2021, fazia anos que não ganhava. Não sei se tem outra Copa do Brasil que ele tenha ganho pelo Galo. Não sei, mas talvez aí, que torcedores do Galo, por favor, digam aí se é de fato o maior técnico da história do clube. Aí em 2012, meu amigo, eles jogaram muito, terminando o Brasileirão em segundo lugar, disputaram pela taça e se classificaram para Libertadores. Mano, o Atlético não jogava uma Liberta há mais de uma década. A última Caralho. tinha sido em 2000, imagina. Aí no meio de 2012, fizeram uma contratação de peso. O Atlético trouxe Ronaldinho, simplesmente o Ronaldinho Gaúcho. Pois é, muito depois de pica. uma passagem ruim pelo Flamengo, o Ronaldinho veio pro Galo para recuperar o bom futebol. E olha, conseguiu. Aí logo em dezembro de 2012, aconteceu o sorteio da fase de grupos da Liberta de 2013. Pois é, bem cedo. Então o Atlético caiu num grupo com The Strongest, campeão da Bolívia de 2012, Arsenal de Sarandi, campeão do segundo turno do Campeonato Argentino, e o quarto time que ia passar pela pré-liberta acabou sendo o São Paulo. Pois Caralho, caralho. Assim, eu tava imaginando que o grupo seria fácil, com exceção do Strongest na altitude. Porque o Strongest fora da altitude também, pô, esse tigre aí vira um gatinho. É caralho, caiu no grupo São Paulo. Pois é, mano, o time do Cuca era o favorito, mas não podia vacilar. Qualquer erro já complicava. Aí logo em fevereiro de 2013, no mesmo tempo que estava acontecendo o estadual, o maior torneio de clubes da América começou. E o Atlético vinha muito forte, com o Vitor no gol, Marcos Rocha, Capitão Hever, Marcos Leonardo Rocha, Silva, Diego Tardelli e Jô, Tardelli, Bernard, entre outros. Jô, caralho. Tardelli, Jô, Bernard, Ronaldinho, Marcos Rocha, jovem na lateral. O Vitor, eu sei que ele também é ídolo do Atlético. Eu acho que tem alguma coisa a ver com milagres que ele fez nessa liberta. E a estrela era o camisa 10 Ronaldinho. Pra tu Obviamente. ter noção, nem o Ronaldinho nem o Atlético tinham vencido uma Liberta. A melhor campanha do Galo tinha sido em 78, quando foi eliminado nas semis. Então no dia 13 de fevereiro, o time do Ronaldinho estreou na Liberta e fez sua primeira partida contra o São Paulo. O jogo ia ser no estádio Independência, casa do América, que naquela Liberta foi o palco do Galo até a final. Aí logo no começo da partida contra os paulistas,
o Ronaldinho fez uma malandragem que, mano, ficou marcada. Se Foi a liga, da o Atlético lateral? conseguiu um lateral É. e o Ronaldinho, como não Ele quer pede nada, água foi pro até o Rogério Rogério Ceni. Ceni e pediu um pouco de água. Ninguém do São Paulo desconfiou de nada. Mas aí, como em cobrança de lateral não tem impedimento, jogaram Pô, uma bola lá em cima pra bizarro, ele. moleque. Então pegou Isso a é bola, bizarro, tocou moleque. pro meio e Jô abriu o Caralho. placar. Mano, que sacanagem. Ronaldinho é o Ronaldinho. 1 Moleque, isso é muito foda, tá? Isso é muito a foda. 0. Será que foi sem combinar ou foi jogada ensaiada? Aí depois, no segundo tempo, o camisa 10 fez mais uma jogada, levou pra linha de fundo e cruzou na cabeça do zagueiro Hever, que colocou pra dentro e ampliou. Depois o São Paulo até fez o seu, mas o Atlético, com 2 assistências de Ronaldinho, ganhou o jogo. Aí tá, o Atlético ganhou em casa e agora ia enfrentar o Arsenal de Sarandi na Argentina. Não ia ser fácil. E quando começou o jogo, a dificuldade só se confirmou, porque com 1 minuto os argentinos Porra. abriram o placar. Que coisa. Mas o Galo reagiu. Alguns minutos depois, com um passe incrível de Ronaldinho por cima, Caralho. Bernard dá um chutão e empata. Bernard, Aí alegria nas abriu a pernas. porteira. No primeiro tempo ainda, Tardelli vira e Jô faz o terceiro. Depois o Arsenal faz mais um e no segundo tempo o Galo fecha o caixão. Caralho, Aos 5 8 da gols no segunda primeiro etapa, tempo, né? o zagueiro falha e o Bernard dá um chutão e logo depois o Bernard de novo pega o rebote do Caralho, goleiro foi pra 5 a 2? fazer o quinto do Galo. 5-2 fora de casa. Caralho. Humilhou os argentinos. Então agora o Atlético voltava pra casa pra pegar o campeão da Bolívia. Aí, né? Se não foi derrotado pro São Paulo nem pro Arsenal, não era pro The Strongest que ia perder. E até demorou pra sair o gol. Mas finalmente no segundo tempo o Jô abriu o placar e o Ronaldinho de pênalti fez o dele. Aí no fim os bolivianos até fizeram o seu, mas não dava mais tempo e o Atlético ganhava de novo. Se vencessem mais uma, estavam classificados para as oitavas. Mas se pegaram The Strongest em casa, na partida seguinte iam ter que enfrentar os caras na altitude da Bolívia. A casa do The Strongest fica a 3.600 metros do nível do mar. Jogar aí é duro, pensa. Mesmo assim o Galo começou melhor. O Diego Tardelli abriu o placar no começo do jogo. Só que aí os bolivianos empataram no fim do primeiro tempo. Ela ia pro intervalo 1-1. E na segunda etapa, com o passar do tempo, os atleticanos foram cansando e o The Não Strongest tem como. pressionou. Uma atitude Até que muito no cruel. fim do segundo tempo, o zagueiro boliviano fez o gol contra mais bizarro de Caralho. todos. Como se fosse atacante, colocou pra dentro e o Atlético ganhou. Pô, Mais bizarro. uma Bizarro esse gol, mano. partida, mais uma vitória e o time do Cuca tava no mata-mata. Aí pra continuarem 100%, iam ter que ganhar do Arsenal de Sarandi em casa. E você lembra que lá na Argentina o Atlético acabou com eles? Então, em Belo Horizonte o Galo repetiu a dose. Aos 10 minutos, Diego Tardelli faz o primeiro e depois o Ronaldinho de pênalti faz mais um. Só que o Arsenal diminuiu e foram pro intervalo. Aí no segundo tempo, teve só chuva de golaço. Com um passe incrível de Jô, Luan faz o terceiro e aos 13 do segundo tempo, o Ronaldinho faz só isso. Já recebeu na área, aí o Gaúcho por cobertura. Caralho, moleque. Ronaldinho com o Atlético foi uma pica. Que Caralho. pintura do Ronaldinho. Puta que O cara é pariu. um gênio. Aí depois o Arsenal diminuiu com um golaço Caralho. de falta impressionante. A bola viajou Caralho, a igual bola isso, deu uma e o Atlético respondeu com outro mudança na chute de trajetória fora da bizarra. área. Alexandro fez a finta e bateu pra fechar o placar. 5-2. Que De novo? jogão, mano. Puta que Impressionante. O Atlético era o líder do grupo, mas pra terminar a fase de grupo 100%, na última partida iam ter que ganhar do São Paulo no Morumbi. Enquanto o Atlético tava classificado com folga, o São Paulo escorregou nos outros jogos e tava com a corda no pescoço. Se só empatasse, tava fora. Então deram a vida e o Atlético perdeu a primeira partida. Mas mesmo com a derrota, o time do Justo. Cuca terminou com a melhor campanha daquela primeira 15 fase. pontos, Isso pô. foi crucial para definir o adversário das oitavas. Pois é, para saber quais seriam os confrontos das oitavas, não teve sorteio. Eles fizeram assim: o melhor dos primeiros lugares jogava contra o pior dos vices e assim vai. E como o Atlético foi o melhor da primeira fase, pegou o pior dos segundos lugares, que era, sabe quem? O São Paulo. Pois é, logo Caralho. nas oitavas os caras iam se enfrentar de Caralho, novo, mas que dessa merda, vez o mano. Atlético não ia facilitar. Agora o bagulho ficou sério. Então no Caralho. dia 2 de maio, o Atlético de Ronaldinho foi encarar o São Paulo de Rogério Ceni, Lúcio e Ganso no Morumbi. E logo aos 8 minutos, com uma falha bizarra da defesa do Atlético, o Jadson recebe livre no meio da área e bate pro gol. São Paulo
Paulo na frente. Os paulistas começaram muito bem o jogo. Mas aí, aos 34,5, o zagueirão Lúcio faz uma falta horrível, recebe o segundo amarelo e é expulso. Aí Então, com um a foi pro mais, o caralho. Atlético começou a fazer o seu jogo. Até que aos 41 do primeiro tempo, o Galo consegue um escanteio e Ronaldinho faz de cabeça. Pois é, é Caralho. raro o Ronaldinho fazer de cabeça. É, Mas então. ele fez e empatou o jogo. O gol fora de casa tava garantido. E se a situação do São Paulo tava ruim, no segundo tempo piorou. Porque com um passe de Marcos Rocha, Tardelli bate na saída Caralho. de Rogério Ceni Porradão. pra fazer o 2-1. O Atlético conseguiu uma baita vitória fora de casa. Agora o Galo tava tranquilo. Podia até tomar um gol que ainda assim se classificava pela regra dos gols fora. E caso tu não saiba, a regra do gol fora funciona assim. Se a gente empatar em 1-1 na tua casa e na volta ficar 0-0, eu ganho porque consegui fazer um gol no teu estádio, tá ligado? Meio nada a ver, mas segue o jogo. E mesmo ganhando Não, na ida, até faz um sentido, mas eu também discordo. Eu acho que a regra do gol fora é uma bosta. Eu fico feliz que tenham parado com ela. Agora, se der empate, vai prorrogação, pênalti, sei lá. Mas pelo menos é algo mais justo. quando chegou no Independência, o Galo não se contentou em defender. Foi pra cima com tudo. Logo nos 17,5 da primeira etapa, o Jô pega a sobra e dá um chutaço no ângulo. Depois É que nos o Jô também com a camisa do 17,5 da Atlético segunda era etapa, olha que putaria. coincidência, ele de novo recebe dentro da área e Olha bate isso. no meio das pernas do Ceni. 2-0. Mas o Galo queria mais. Aí só 1 minuto e meio depois do gol do Jô, o zagueiro do São Paulo tenta recuar, mas cabeceia muito fraco e o Tardelli aproveita pra encobrir o Ceni. Que doido esse gol. E como se não fosse o suficiente, aos 24 minutos o Ronaldinho vê o Jô livre, toca pra ele e o Atlético faz mais Caralho. um. Virou passeio. Hat-trick Aí o São do Jô. Paulo até diminuiu com o Luiz Fabiano, mas o estrago já tava feito. 4-1. O Atlético literalmente Caralho, moleque. goleava o São Paulo por 6-2 Botou o São no Paulo pra placar mamar, agregado moleque. e Que tava isso. nas quartas. Que campanha incrível. Mas se até ali tava tudo tranquilo, a partir das quartas, meu amigo, o negócio ia ficar feio. O que o Atlético ia sofrer a partir das quartas era brincadeira. Aí beleza, depois de passar pelos paulistas, o time do Ronaldinho ia pegar o mexicano Tijuana, que eliminou o Palmeiras. O Tijuana Caralho. tinha feito uma baita primeira fase e no seu grupo só ficou atrás do atual campeão Corinthians no saldo de gols. Era bem forte. Então os dois times foram pro estádio Caliente, em Tijuana, pra partida da ida. O Atlético ia ter que enfrentar várias coisas. O próprio Tijuana, a torcida mexicana fazendo pressão e até o gramado, que era sintético. Na época não eram acostumados, tá ligado? Então ia ser um jogo difícil. E quando começou, pareceu que o Atlético ia ficar pelas quartas mesmo. O Tijuana pressionou demais. Até que aos 32 minutos, a zaga do Atlético cede. O Riascos consegue chutar no canto pra abrir o placar. 1-0. E se a situação já tava ruim, aos 7 minutos do segundo tempo, o cara do Tijuana chuta, Vitor defende e ela sobra Caralho, nos pés caiu de no pé do Martínez. cara, E mano. só empurra pra dentro e amplia. quase perde. 2-0 Tijuana. Caralho, Que Neymar tragédia, mexicano. mano. Mas Porra é aí, essa? aos 20 minutos, no escanteio do Ronaldinho, o zagueiro desvia de uma forma bizarra e ela cai nos pés de Caralho. Tardelli pra diminuir. E então, quando todo mundo achou que o time do Cuca ia sair derrotado, nos acréscimos o Tardelli passa pra Luan, que briga com o zagueiro, bate rasteiro Caralho. e empata a partida. 2-2. Mano, o Atlético conseguiu empatar fora de casa fazendo 2 gols. Isso já é meia vitória. Agora o Tijuana era obrigado a ganhar. Um empate em 0-0 ou 1-1, o Atlético passava pela regra dos gols fora. Então, mas a alegria do Tijuana não durou muito. Antes de acabar o primeiro tempo, o Ronaldinho cruza pra área e ela cai nos pés de Hever, que empata o Caralho. jogo de novo. Doideira. Mas calma que o jogo tava longe de acabar. No segundo tempo, o Tijuana jogou muito e teve chances absurdas. Mano, se liga nessa chance que os mexicanos tiveram. Mas o goleiro Vitor tava na sua noite e Caralho. defendeu mais uma. Então até que nos acréscimos do segundo tempo acontece isso. Fica por cima. Aí o Leonardo não pode vacilar. O árbitro marcou o pênalti. É pênalti para o Tijuana. Leonardo A cara Silva dele comete completamente pênalti. desacreditado. Mano, depois de tudo que o Atlético passou, a vaga tava sendo perdida nos acréscimos. Era só o Tijuana marcar de pênalti que o Galo tava fora. Olha a cara dos torcedores do Atlético. Imagina a decepção. Moleque, defesaça. Que De perna isso, esquerda, o mano? Vitor salvou o Atlético. Que incrível. Graças a Que essa que defesa, isso, o Galo moleque? tava na semifinal do maior campeonato da América do Sul. No último minuto, cara. E agora, pra chegar em muito sua foda.
primeira Muito final de foda. Liberta, o Atlético ia ter que passar pelo argentino Newell's Old Boys, de Maxi Rodrigues e Inácio Escoco. Era uma baita equipe. Ia ser muito difícil passar por eles. Mas, né, o Atlético também era um timaço. Então os dois foram pro jogo de ida lá na Argentina e no primeiro tempo não teve bola na rede. E, né, pela regra dos gols fora, o Galo queria muito fazer um gol ali. Mas aos 21 do segundo tempo, foi o Newell's Old Boys que abriu o placar. Num cruzamento pra área, Maxi Rodrigues fez um 1-0 e complicou a vida do Galo. Aí mesmo ganhando, os argentinos continuaram metendo muita pressão. Teve vários lances que a bola quase Caralho, entrou de novo. caralho. Até que aos 35 Que isso, do cara? segundo tempo, numa cobrança de falta, Inácio Escoco bate de longe e ela faz uma curvazaça pra cair no fundo da rede. 2-0. E diferente do que foi lá contra o Tijuana, o Galo não conseguiu marcar. Teve só algumas chances e um gol anulado pelo Bandeirinha. Então o Atlético perdia por Aparentemente tava 2-0 impedido, e né? ficava numa situação muito, mas muito ruim. Imagina, cara. Agora eles precisavam ou fazer 2-0 pra levar pros pênaltis ou fazer 3. O Galo ia precisar de todas as forças pro jogo da volta. Os jogadores iam precisar estar inspirados, da torcida apoiando, de tudo. O que não podia era perder a esperança. E logo no começo da partida da volta, a esperança veio. Aos 3 minutos, bem no começo, o Ronaldinho dá uma bola enfiada incrível pra Bernard, que chuta entre as passe pernas do goleiro e faz putaria, o gol. tá? Era tudo que o Atlético Caralho. precisava. Um gol no começo pra incendiar o estádio e meter pressão nos argentinos. Pela velocidade do primeiro gol, todo mundo achou que o segundo ia sair rapidinho. Mas não foi bem assim. O Atlético deu vários chutes que quase entraram. Mas o goleiro argentino tava muito inspirado e pegava tudo. Olha esse chute do Bernard que ele Caralho, defendeu. moleque. E se no primeiro tempo o Atlético teve muita chance, na segunda etapa a defesa do Newell se fechou. Os argentinos voltaram do intervalo muito ligados, enquanto que o Atlético parece que piorou. E outra coisa que não ajudava era o relógio. Ele ia passando cada vez mais rápido e o Atlético precisava marcar. No agregado ainda tava 2-1. Aí no meio do segundo tempo aconteceu um problema nas luzes do estádio e o jogo foi paralisado. A partida ficou parada mais de 10 minutos, enquanto que os torcedores gritavam "Eu acredito". Mas se todo mundo cantava "Eu acredito", a situação em campo mostrava que talvez o Atlético ia ficar por ali mesmo. Até que aos 50 do segundo tempo, equivalente a mais ou menos 39 minutos por causa daquela paralisação, o Galo ataca mais uma vez. A torcida argentina tá pra lá de satisfeita. Vai, Guilherme, capricha no chute! Caralho. Guilherme, gol do Atlético! O Atlético empatou a partida. Que loucura! Então depois de 180 minutos, a classificação ia ser decidida nos pênaltis. Aí Haja é coração. putaria, pô. Então Alexandro fez o Disputa primeiro, de pênaltis Escoco em fez pro semifinal Newell's, de Guilherme Liberta marcou pro é Galo e Verguini pra matar empatou. qualquer um, Todo moleque. mundo tava acertando. Até que na terceira do Atlético, o artilheiro Jô foi pra bola e chutou pra Caralho, o fora. Jô Que perdeu, coisa. mano. Mas aí, o argentino Puta que foi e pariu. também chutou pra fora. Parabéns. Tudo igual de novo. Então o Atlético foi pra sua quarta cobrança aí, fez isso. Mano, como assim, Pô, não é velho? possível, É um pô. dos Não é possível, pô. Os caras tá querendo eliminar o próprio time, pô. Não existe isso aqui. piores pênaltis que eu já vi na Puta minha que vida. pariu, Tá moleque. maluco? Agora, se os argentinos fizessem, estavam na frente. Mas a sorte é que o jogador do Newell's também bateu pra fora. O Pô, isso aqui não existe, moleque. Que porra de disputa é essa, mano? Atlético se salvou Caralho. de novo. Tava difícil fazer gol, hein? E agora o último batedor do Atlético era o Ronaldinho. Então, né? Esse Pô, o homem não era. perde. Foi lá e fez. Aí no fim, o quinto batedor do Newell's era o Maxi Rodrigues. Se fosse pra fora ou o Victor defendesse, o Atlético tava em sua primeira final de Libertadores na história. Então foi pra bola aí. Porque é o último, pra não ter acréscimo. Vai, Vitor, capricha, Vitor. Partiu o Max, bateu, Vitor! Achei que o Max bateu meio fraco ali, mas, porra, total mérito do Vitor, moleque. O Atlético tá na final! Caralho, que Vitor loucura, defendeu moleque. e Galo tava na decisão. Foi sofrido, mas conseguiram. Então agora só tinha mais um time em seu caminho. O tricampeão Olímpia, do Paraguai. É verdade, Era um afinal foi adversário contra o muito Olímpia. pesado e experiente na Libertadores. E depois de ter sofrido nas quartas e sofrido demais nas semis, o Galo deve ter aprendido a lição, né? Não. O Atlético sofrer gosta na de final emoção. também. Naquela época, a final era de ida e volta. Então a primeira partida verdade, ia ainda era ser ida e na volta. casa do Olímpia. Aí logo no
primeiro tempo, a defesa do Atlético bobeia e deixa o jogador correr livre na frente da área. Então com essa abertura zaça, ele bate e abre o placar. 1-0. Mano, o Olímpia tava muito bem no jogo. Os caras não deixavam o Atlético jogar e fizeram o Ronaldinho passar em branco. Tava realmente difícil. Parece que o Galo sentiu o peso da final. Só que né, 1-0 ainda não era tão ruim. Mas nos acréscimos do segundo tempo, o time do Cuca tomou mais uma paulada. Pitoni de falta chuta por cima da barreira, engana o Vitor e faz o segundo. Mais uma vez o Atlético perdia por 2-0. Agora ia precisar repetir o que fez nas semis. Caralho. Que sufoco, mano. Essa partida da volta era a mais importante da história do Atlético. Os caras tinham que fazer 2 gols pra empatar. Pensa. Então a torcida fez sua parte Pô, e tipo lotou assim, o estádio Final única. Final única, eu acho foda na América Latina, porque as distâncias são muito maiores do que na Europa. Então, consequentemente, você acaba tirando muito da chance do torcedor ver o próprio time na final. Se o Santos, por exemplo, vai pra uma final na porra da Argentina, da Colômbia, pra onde quer que seja, eu não vou conseguir ver. Porque eu trabalho, porque eu não vou conseguir pegar folga e um monte de coisa, tá ligado? Se a final é ida e volta e o jogo de volta é. O jogo de volta não, o jogo do mando do Santos é no Morumbi, em Barueri, Pacaembu, na própria Vila, é muito mais fácil. Então, dá esse direito ao torcedor de poder ver o seu time no estádio, tá ligado? Quando é final ida e volta. A final única eu acho que ela traz uma emoção a mais por ser um jogo só, mas ao mesmo tempo ela tira essa chance de você ver o seu time no estádio. É muito mais difícil. Não só porque, normalmente por ser em estádio neutro, e normalmente o local já é pré-definido antes do torneio. Normalmente a chance de ser em outro país são gigantescas. Então só aí você já vai gastar um monte, fora a questão de calendário, de tempo que você gasta com isso. E tipo, mesmo se você conseguir, você ainda vai ter que tentar disputar o ingresso com os torcedores do outro time que vão estar lá pra pegar metade da arquibancada, por exemplo. Então, pô, eu entendo que traga uma emoção a mais. Pra quem não é torcedor, eu acho que talvez seja maneiro. Mas eu acho que pra Libertadores eu não acho que seja uma boa, mano. Aqui, pô, tirar muito da chance de cada um poder ver o seu time. E querendo ou não, por mais que um jogo único dê mais chance ao azar, de um azarão conseguir ganhar, por exemplo, porque é um jogo só, pode fazer um gol, retrancar os 90 minutos e ganhar. Querendo ou não, pô, 2 jogos traz uma emoção do caralho. Esse aqui, por exemplo, a gente sabe que o Atlético vai ser campeão. Tomar um 2-0 no jogo de ida e conseguir reverter no jogo de volta a ponto de ganhar o título, pô, é bagulho de, cara, de cinema, tá ligado? Cantando Eu Acredito. Só que diferente do que foi contra o Newell's Old Boys, quando começou o jogo, o Atlético não conseguiu marcar. O primeiro tempo acabou 0-0. Imagina, depois de uma partida e meia, o Galo não fez nenhum no Olímpia. Agora só tinha mais 45 minutos pra fazer 2. Então foram com tudo, e logo quando começou a segunda etapa, o Atlético cruza, a zaga do Olímpia erra, e ela cai nos pés do Jô e marca. Essa zaga tá de sacanagem também, mas o Jô ali foi Faltava certeiro. só mais umzinho pra empatar. Mas aí, quanto mais o Atlético atacava, mais a bola parecia que não ia entrar. O goleiro do Olímpia tava pegando tudo e o tempo só ia passando. E na segunda etapa ainda, o Olímpia quase fechou o caixão. Num lance, o Victor saiu todo errado e o gol ficou aberto sem goleiro. Não é possível A o cara sorte perder é esse que na gol, hora mano. de chutar, ele escorregou. Não existe Então isso, o Atlético continuou existe tentando isso. e quando faltava só Caralho. E o pior é que o time dele acabou perdendo a final. O que esse maluco deve ter sido execrado pelos torcedores do Olímpia é sacanagem. 4 minutos pra acabar o tempo normal, acontece isso. Começa a ficar absolutamente dramática a situação do Galo. A bola com o Alexandro, ele rolou pro Júnior César. Tem que caprichar no cruzamento, vai lá pra dentro da área. Pênaltizinho? Isso talvez não seja. Puta que pariu. Eu que não sou torcedor tô arrepiado com isso aqui, pô. Imagina o torcedor do Atlético na época. Silva, lá em cima, toque pro gol, toque pro fundo do gol. O Atlético empatou
empatou de novo. Que coisa maluca, velho. 2-2. Aí ela foi pra prorrogação e o placar continuou o mesmo. Então, mais uma vez, a partida ia pros Não, não é pênaltis. possível. Pô, moleque, o seu time numa final de Libertadores por pênaltis, puta que pariu, mano. Tipo assim, antes da disputa sequer começar, loucura isso. Depois de tudo, a taça da Libertadores de 2013 ia ser decidida nas penalidades. Aí nas cobranças, Sandro Vitor deu uma fazia. adiantadinha Então ali, foi pareceu, o hein? Vitor. Quem começou batendo Mas ainda foi assim, o pô, se o juiz não Miranda, do tirou, Olímpia. foda-se. Mas ele foi muito mal e Eu já tava fora da linha já. o Vitor pegou. Não adiantou igual a lá Rogério Ceni, mas deu uma adiantadinha. Mas foda-se também. Agora pra ficar na frente, era só o Alexandro fazer. Então foi e marcou. 1-0. A partir daí todo mundo foi acertando. Ferreira fez pro Olímpia, Guilherme pro Atlético, aí o Candia fez, Jô, que tinha perdido um nas semis, também marcou, Aranda do Olímpia converteu e o cara do gol de empate, Leonardo Silva, também fez. Agora o Olímpia ia pro último pênalti e se perdesse, o Atlético era campeão. Então o Jimenez foi e... Torcedor do Atlético, abre o olho, partiu, Jimenez bateu. As quartas ganharam pela regra dos gols fora. Com um pênalti defendido no último minuto, nas semis perderam de 2-0 para empatar na volta e ganhar nos pênaltis, e na grande final a mesma coisa. Perderam de 2 A medicina, a cuidados com a saúde ou qualquer outra coisa, eu faria questão de patrocinar o Atlético Mineiro depois dessa final, pô. Pô, o que deve ter tido de torcedor que passou mal, princípio de infarto, desmaiando. Caralho, moleque. Pô, essa campanha aqui foi pica, tá? Foi muito foda. E é loucura você pensar que o Atlético foi campeão da Libertadores. Fazendo o que fez nessa campanha, pô, passando mal todos os jogos, indo até o limite, contando com Deus, sorte, não sei mais o quê. E aí na final da Libertadores do ano passado, mão, conseguiram se fuder, tá ligado? Mas enfim, pô, mano, fiquei bastante surpreso. Que nem eu falei no início do vídeo, eu já tinha ouvido falar muito dessa campanha do Atlético, sabia que tinha sido sofrida, mas eu não imaginava que tinha sido tanto, cara. Caralho, disputa de pênalti em final, em mata qualquer mata-mata já é, porra, pra acabar. Na final, puta que pariu, moleque. Caralho, o que eu ia tá chorando depois disso, mas também, o que eu ia tá enchendo a cara depois se o meu time ganha, e o que eu ia meter de filho no mundo, pelo menos uns 11, com o nome de cada um do elenco, ia ser sacanagem, tá ligado? Puta que pariu. Mas foi muito da hora, mano. Foi muito da hora essa campanha.